pessoal, eu vou tentar transmitir um pouco do que eu entendo sobre o significado do sacrifício. Aquela prática tão marcante lá nos escritos da lei, né, na antiga aliança, com aquele costume, com aquela ordenança, na verdade, não uma prática, uma ordenança do homem que se achava em pecado, em falta, né, do pecador. Em alguns casos também até para votos de comunhão ou até de agradecimento para o Criador, né, porque a lei também previa isso, mas principalmente quando se achava em falta, tá? Quando havia pecado, culpa no ser humano. Ele tinha que pegar um animal de sua posse, portanto ele não poderia pegar um animal do vizinho, e não poderia pegar um animal achado na rua, né? Ele tinha que pegar um animal de sua propriedade e oferecer em sacrifício junto ao sacerdote, né? Tanto no Mishkan, que é o tabernáculo, como no templo também, templo de pedra. Nesse procedimento aí, o homem pecador, que no caso seria o expiado, né? O animal morreria no lugar dele, como se fosse assim, né? Como se estivesse apagando e cobrindo as falhas do homem, da imagem do Messias que caiu, né? Então o animal morria no lugar do dono, como sinal de cancelamento, vamos dizer assim, né? De quitação do débito desse proprietário. E ele também tinha essa alegoria aqui de impor as mãos na cabeça do animal, como se estivesse confessando ou transferindo os seus pecados para ele, para essa besta que está aqui, a besta do campo, né? E essa besta é que morreria para preservar a integridade do homem, que não é besta, né? Mas antes é a imagem do Messias, né? Bom, a nossa imagem original é que é a do Salvador, certo? Essa até a queda de Adão. Então, qual é que é a nossa imagem original? Era de Adão e Eva no Éden, né? Antes do pecado original, antes da ciência do bem e do mal. Essa é a nossa imagem original, moldada pelos próprios dedos do Altíssimo, certo? Com o erro de Adão, nos destronamos da imagem do Messias e nos tornamos como bestas do campo. Ou seja, tudo isso por isso que hoje é muito comum, quem trata de biologia, né, hoje é um conhecimento secular, popular, né, nos nossos dias, de que o homem é como um animal, né? O homem pertence ao, entre aspas, reino dos animais, ele é um animal mais evoluído. Isso segundo eles, tá? É um animal racional, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas por que isso, né? Porque realmente existem paralelos, né, sobre os instintos que a gente tem, como de sobrevivência, essa nossa mortalidade que hoje a gente carrega, né? A necessidade de atender instintos básicos, né, como fome, como sede, a necessidade de reprodução, até a necessidade de socialização, né, de conviver com outros também. Isso tudo está presente nos animais também. E a estrutura metabólica e a estrutura celular, ela é comparável a eles, né? Por isso que hoje se diz que se compara o homem a um animal. Mas essa condição nem sempre foi assim, né? Eu entendo que antes ela veio com o erro de Adão. Antes do erro de Adão, a condição não era bem essa, tá? Nós estávamos muito mais próximos, tanto é que enxergávamos o Criador passeando pelo jardim e poderíamos estar diante dele sem perecer, né? O que hoje não é possível, pelo menos não ainda, né? Então lá sim no Éden é que a gente tinha a imagem original do Messias, e a gente estava muito mais próximo da camada do espírito do que dos bestas
das bestas do campo, a camada da carne, né? Porque afinal de contas as bestas justamente nos testemunham isso, de que elas não podem ter o entendimento para reconhecer e louvar quem as criou, certo? Os diferentes comportamentos da humanidade é que determinam qual besta do campo cada alma se assemelha. Né? A lei sobre animais puros e impuros reflete isso. Né? Lá no Levítico, quando aquela lei lá que recomendava e proibia o consumo de animais, né? Alguns permitidos, outros proibidos, e ainda contam as razões sobre unhas fendidas, sobre ruminar ou não, né? Essas coisas assim. Então, na verdade, ali é apenas um testemunho espiritual, né? Um testamento espiritual, porque aqueles determinados animais ali, eles representavam, eles simbolizavam comportamentos diferentes da personalidade do homem, né? Das atitudes e da personalidade humana. Né? As ações do homem se assemelham dentro da dicotomia entre o bem e o mal, elas se assemelhariam a animais, tá? E o curioso é que os animais todos já haviam sido criados junto a Adão no Éden, antes mesmo dele cair, né? Então, ou seja, a profecia do erro e a profecia de que o homem se assemelharia àqueles animais já estava posta, né? Já estava posta por aquele que sabe de todas as coisas, né? Então hoje o que a gente enxerga é exatamente isso, né? Eu gostaria também de trazer depois mais detalhado o que alguns animais representam, né? Mas a gente tem figuras bem claras espiritualmente. Eu já cheguei a falar das ovelhas, mas a gente tem ainda os peixes, a gente tem os cães, né? A gente tem o lobo, né? Entre outras figuras, né? O touro, o boi que rumina, as aves de rapina, né? Então, do que elas estão tratando, né? Existe a carta de Barnabé, a epístola de Barnabé, que hoje é muito facilmente acessada pela internet, mas este é um escrito que ficou de fora das coletâneas romanas, né? Mas hoje ela é bem até difundida aí, pelo menos entre os que buscam o caminho, né? Entre os que não aceitam o cercado romano e buscam a verdade. Esse testemunho de Barnabé lá, que ele dedica uma boa parte dele a explicar o que os animais significam, né? E por que Moisés legislou sobre eles desta maneira, né? Por que Moisés dividiu eles nessas porções. A alguns ele recomendou o consumo, a outros ele proibiu o consumo. Por que ele fez isso, né? Barnabé explica lá, em parte, né? E aí eu entendo que para a maior parte dos que buscam a verdade, né, dos que estão no espírito, dos que estão no entendimento, eu penso até que já conheçam esse livro, né, essa carta. Mas se vocês lembrarem, é exatamente o que está lá também. E eu penso que esse é o significado relacionado à questão do sacrifício, tá? Quando um homem leva um animal seu para o sacrifício perante o sacerdote, simboliza o nosso espírito original, a nossa imagem do Messias, tá? Digna, posta de pé, diferente das bestas do campo, matando a imagem da besta que assumiu, né? Porque tu se corrompeu, tu pecou, se desviou, tu foi destronado da imagem do Messias e assumiu a forma de uma besta qualquer. De uma besta qualquer, seja um tigre, um leão, um cachorro, ou um morcego, enfim, né? Essa imagem ela é carnal, ela é inferior ao homem Messias, a imagem do homem, do lançador da semente, né? Do nosso Salvador, né? O noivo, certo? Essa imagem animal, portanto, ela é inferior a ele, ela é decaída, né? Ela se afastou da razão, que é o que diferencia o homem da besta, certo?
se afastando da razão, surge a impossibilidade de culto, porque o culto e o reconhecimento e a adoração ao ser é no espírito e na razão, é racional, como Paulo disse, certo? Portanto, as bestas não podem fazer isso, né? Ah, mas as bestas, a maioria delas proclama o nome do Altíssimo, sim, como uma marca registrada, né? Sim, como uma marca registrada e até como uma maneira de dar um tapa na nossa cara, na verdade, né? Quando a gente não reconhece, né, o nome que está sob todo nome. Porque assim como as empresas, por exemplo, têm lá a sua etiqueta de patrimônio nos seus bens, né? Quer dizer, compra uma mesa, compra uma máquina, compra um computador, eles botam a etiqueta de patrimônio nos seus bens. O som dos animais bradando o nome, a maioria dos animais, né? Aqueles que podem vocalizar, pelo menos, né? O som deles bradando o nome do Altíssimo é como uma marca dele na criação, certo? É como a etiqueta de patrimônio comprovando que quem criou foi ele, né? Mas isso de maneira nenhuma traduz um louvor a ele, até porque muitos homens também farão isso, né? Também pronunciarão de forma vazia com sua boca, com a sua estrutura vocálica que se assemelha à dos animais, eles também pronunciarão esse nome, mas não incorporarão o espírito desse ser, né? E portanto eles se igualariam às bestas também, tá? Não é isso que é o suficiente para a salvação, né? Mas sim o reconhecimento do caráter desse nome que tem surgido agora aí no nosso tempo como chuva serôdia, né? Então essa imagem aqui é exatamente o homem quando se desvia, ele leva uma besta do campo para morrer em seu lugar, simbolizando que aquele componente caído, aquela personalidade caída e desviada dele, ele está matando nesse exato momento para que ele seja resetado, para que ele seja resgatado de sua culpa e continue vivo, porque afinal de contas a pena da lei era o seguinte: toda alma que pecar, essa morrerá. Tudo isso aqui na verdade é para se atender, né, um dos princípios mais fortes da lei. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a cada pecado nosso, o salário já seria a morte. Conforme Paulo também disse que o salário do pecado é a morte, certo? O pagamento por ele, a recompensa por ele, é a desconexão com o ser. E justamente o que nos... Então, essa alegoria eu penso ter sido criada porque é justamente o que nos mantém vivos, né? Com a possibilidade de enxergar o sol raiar no dia seguinte, é justamente a expiação, o sacrifício de expiação. A besta morre no nosso lugar, só que essa besta tem que ser de nossa propriedade, tá? Ela morre no nosso lugar justamente para que a nossa imagem espiritual continue viva. Né? Agora o sacrifício definitivo veio e morreu por nós. Né? Isso significa que é o seguinte, que todas as culpas dos seres humanos, de todos os seres humanos, pelo menos os salvos da história da humanidade, estiveram nos ombros do Cordeiro que morreu por nós, certo? Todas de uma vez só. Dá para imaginar o tamanho do peso da carga que ele carregou para o madeiro, né? Ao que Adão e Eva perceberam a sua nudez, ou seja, eles, dentro da dicotomia entre o bem e o mal, eles tiveram acesso ao conhecimento também do mal, né? Seduzidos pela trapaça do anjo caído que ofereceu, né, propôs para eles que eles seriam como o Criador, né, assim como ele cobiçou o trono do Criador, ele nos fez cair da mesma maneira, certo? Aí Adão e Eva também caíram porque foram seduzidos, porque cobiçaram esse status de sabedoria, né? E era mentira, porque até hoje é verdade que o Criador tem ciência do bem e do mal. E nós também estamos tendo essa experiência entre os dois agora, nesses 6 dias de criação, certo? Nesses 6.000 anos. Mas alcançar a sabedoria e ser como o Criador, não, né? Nós somos engrupidos, né? Nós somos enganados nisso aí, porque até hoje a gente não conseguiu chegar nem perto, certo? Mas como quem nos enganou é o pai da mentira e fala do que é próprio dele, né?
Então, agora o Messias já veio nos avisar, né? Mas veja, o próprio Criador fez o primeiro sacrifício e cobriu com peles de animal, né, de um animal sacrificado, Adão e Eva quando eles pecaram e perceberam a sua nudez, né? Então, é o sacrifício animal que expia com X, né, a nossa, faz expiação, faz perdão da nossa nudez diante dele, né? Então, a imagem do homem errou, ela passa a ser nua. Ela está nua, ela está envergonhada diante do Criador. Para que ele não morra, ele mata a besta que, que é propriedade dele, que é componente dele, a besta do campo, que se destronou, que se comportou como um animal, certo? Ele mata isso para que a vergonha dele seja coberta. Essa é a ideia do sacrifício, né? Os sacrifícios, é claro, que apontavam para o único verdadeiro e suficiente sacrifício, né? Que foi o do Messias por nós. Mas ele também tem essa camada de entendimento aqui, na relação entre a imagem do homem, que tem que ser espírito, porque é a imagem do Messias, certo? A imagem e semelhança espiritual do próprio Criador. Então essa não pode se assemelhar a bestas, certo? Ela é superior às bestas. E, por outro lado, a figura da besta do campo, que representa um instinto inferior e carnal, né? Incapaz de ter razão suficiente para poder adorar o Criador, né? É isso que está sendo morto no lugar da própria imagem do homem, para que a imagem do homem seja resguardada. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas essas camadas de entendimento, eu penso que fazem parte dessa ideia do sacrifício, né? Há algo mais profundo, além também da própria profecia, né? Da própria sombra, da própria alegoria do que o Messias viria a sofrer por nós no madeiro. Aliás, ofertado pelo próprio Criador.